moçada, aqui é Adriele Sonagro, tudo bem com vocês? Hoje eu vim esclarecer uma dúvida que muitos me deixam, que é o seguinte: eu preciso fazer um teste de nivelamento de proficiência em espanhol, como o DELE, o CIELE, o SELO ou algum outro? Eu preciso fazer ou é uma coisa opcional? Qual a tua opinião? Então eu vou dar a minha opinião hoje. Na minha opinião, existem duas situações. A situação de que tu podes ter, por exemplo, interesse em fazer um teste de proficiência, que tem gente que quer muito, ou quer anexar ao currículo, ou porque quer realmente saber qual o seu nível, ou porque a empresa onde vai trabalhar pede esse teste, ou para fazer um intercâmbio, como já aconteceu comigo, de ter que fazer para fazer um intercâmbio. Alguma dessas situações, então, sim, tu deves fazer o teste de proficiência. Caso tu não te encaixes em nenhuma dessas situações, então eu acho que é opcional, né? Que tu não precisas fazer. Por quê? Primeiro, porque é legal a gente ver o nosso desenvolvimento assim na prática, né? A gente vendo que tá melhorando, praticando e tudo mais. A gente não precisa ter um teste de proficiência. A gente vai vendo nos resultados, na conversação e tudo mais, né? Por que mais que eu penso que não é obrigatório? Porque eu, por exemplo, na maioria das oportunidades que eu tive graças ao espanhol, seja com trabalho, viagens, intercâmbios, etc., uma única vez me pediram teste de proficiência. Teve outros casos também, escolas em que eu dei aula, enfim, que pediram para eu fazer teste, mas era o teste deles mesmos lá, eles tinham um teste próprio, e aí eu fazia ou teste oral com o coordenador da escola, tinha que dar aula demonstrativa, tinha que mostrar que eu sabia falar ou ensinar ou alguma coisa desse tipo, né? E muitas vezes eles tinham os testes próprios, como eu comentei. Muitas situações, eles vão fazer, por exemplo, uma entrevista, um trabalho no exterior, coisa assim, eles vão fazer uma entrevista online com uma câmera ou ao vivo e vão ver se tu realmente falas e não precisa ter um teste, né? Então, por isso é a minha opinião. E também por um outro ponto que eu particularmente me dou muito mal, sempre me dei mal nesse tipo de teste, que eu acredito que eu tenho um certo nível de déficit de atenção. Eu não consigo me focar muito tempo na mesma coisa. Então o que acontece? Todas as vezes que eu tive que fazer um teste muito longo, né, ou meio longo, eu começava concentrada, mesmo que eu soubesse as coisas, eu ia bem, só que chegava um ponto que tem uns testes, e principalmente esses tipo DELE e tudo mais, que quanto maior o nível que tu queres fazer, né, B2, C1, sei lá, eles são muito demorados, demoram horas. Então assim, tu tem que ter uma cabeça muito boa, uma calma, concentração total, né? Então às vezes, mesmo tu sabendo muitas coisas, tu não consegue mais te concentrar depois de um tempo. Eu sou assim, pelo menos. Às vezes o problema de interpretação de texto, essas coisas assim. Então o que acontece? Chega um ponto que eu tô lá no texto, o texto tem 10 linhas, quando eu tô na quinta eu já não lembro mais o que eu li na primeira. E muitas vezes esses testes têm tempo para ser feito, então eu não posso ficar voltando e lendo 700 vezes o mesmo texto. E aí isso complica pra mim, eu posso me dar mal no teste e errar uma coisa que talvez eu sabia a resposta, sabe? Então por isso que eu acho que é uma coisa opcional. Se tu tiveres que fazer ou se tu tiveres muito interesse em fazer, vai com tudo, boa sorte, arrasa, depois me conta aqui nos comentários como é que tu te saíste, ou se tu queres fazer, ou enfim. Mas, como eu disse, é uma coisa opcional na maioria dos casos, não é obrigatória, e o mais legal é a gente ver realmente o nosso resultado na conversa, nas nossas viagens, né? A gente vê mesmo como que a gente tá se desenvolvendo e aprender um pouco mais a cada dia, porque é um aprendizado pra vida, como eu sempre digo. Todos os dias eu aprendo coisas novas, né? Até do português. Todos os dias eu aprendo uma conjugação nova, um verbo novo, uma coisa, e com o espanhol é a mesma coisa. Eu espero ter esclarecido aí a dúvida que deixaram. Se tiverem mais dúvidas desse assunto ou dúvidas do espanhol mesmo, pode deixar aqui nos comentários que eu vou respondendo vocês ou nos comentários ou gravando vídeos explicando e tudo mais. Espero ter ajudado. Deixem seu like se gostaram, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos, acionem o sininho para receber as notificações de vídeos novos. E me sigam no Instagram pessoal e também no Espanhol de Verdade. E nos vemos no próximo vídeo. Beijinhos, tchau, tchau!